Não sei quantos de vocês são velhos o suficiente, ou vintage o suficiente, para ter assistido o filme Karate Kid. Eu sou Hannah, e hoje vou falar um pouco do que esse filme tem a ver com projeção da consciência. No filme, o mestre aceita como discípulo para ensinar karatê um rapazinho jovem, cheio de energia e vontade de aprender uns golpes e finalmente dar uma lição em um bando de bad boys. O jovem, no filme chamado de Daniel, realmente pensou que com algumas aulas e uns truques legais estaria mais que pronto. Mas o velho mestre em suas aulas o colocou para limpar carros, vidros, entre outras tarefas obviamente tediosas, e que fez o rapaz pensar se estava sendo punido ou enrolado. O mestre, na realidade, estava ensinando os movimentos básicos para a luta sem que o jovem percebesse. Pois na realidade o fluxo está dentro de você, e precisa existir com tanta naturalidade que faz com que você saiba simplesmente fluir. Eu sei que estou prometendo ensinar algo infalível para que finalmente consiga suas sonhadas saídas projetivas. Mas não vou adestrar um lutador, ou melhor dizendo, um projetor. Este não é um curso de adestramento. Vou te dar as chaves para fluir. Quando comecei meus estudos sobre projeção da consciência, me deparei com aquelas famosas dicas que muita gente encontra logo no início. Deitar sempre de barriga para cima, relaxar o corpo profundamente, usar técnicas como a da corda, a da rotação ou do balançar. Pareciam fórmulas mágicas para controlar um fenômeno que, curiosamente, já me acontecia mesmo sem conhecer nenhuma dessas estratégias. Mas com o tempo, fui percebendo que essas orientações técnicas, por mais bem intencionadas que fossem, deixavam de lado algo fundamental: a validação daquilo que todos nós já vivemos. O que eu encontrava nos livros muitas vezes me fazia duvidar de minhas próprias experiências. O que era natural, espontâneo e vívido em mim passava a parecer errado, como se minhas percepções não fossem confiáveis. E isso acontece com muitas pessoas. A leitura de certos autores criava uma distância enorme entre a prática e a experiência genuína. O que antes era uma vivência autêntica virava uma meta inalcançável, envolta em termos complexos, fórmulas rígidas e padrões idealizados. Isso gerava insegurança, desconfiança de si mesmo e, principalmente, bloqueios. Hoje, quero te dizer uma coisa importante. A projeção da consciência é uma experiência acessível, natural e profundamente individual. Você não precisa se encaixar em uma cartilha. Precisa se ouvir. Ao longo da jornada, percebi que compreender os diversos pontos de vista é importante. Mas também é fundamental escutar o que a própria consciência está tentando mostrar. E foi a partir disso que comecei a me conectar com outras tradições, com visões de povos que compreendem a projeção de forma diferente, muitas das quais ecoam de maneira muito mais coerente com aquilo que eu realmente vivia. Os autores mais tradicionais costumam dizer que, para sair do corpo, é necessário relaxamento profundo e controle da mente. Que só com técnicas como meditação, visualização e indução vibracional será possível atingir a experiência. E sim, isso pode funcionar para algumas pessoas. Mas o que quase ninguém diz é que o maior bloqueio não está no corpo, está nos paradigmas. É o medo, é a dúvida. Essas são as autossabotagens sutis que se infiltram com base no que aprendemos a temer. A verdade é que muitas pessoas têm medo da projeção. Medo de encontrar espíritos, entidades, assombrações. Medo de se perder, de não conseguir voltar. Medo do desconhecido. E esse medo, alimentado por anos de doutrinação religiosa ou por crenças coletivas, cria um campo vibracional que trava completamente a experiência. Durante uma projeção, o estado emocional se projeta junto com você. Não dá para separar. Se você dorme tomado pelo medo, é esse medo que vibra no momento da saída. E é por isso que confiar em si mesmo é o primeiro e mais importante passo. Você precisa confiar que a consciência que está se expandindo é sua. E que, embora existam sim outras consciências, algumas afins, outras não, você tem o direito e a força de estar ativo nos planos sutis. Assim como você se move no mundo físico com um corpo, você também se move em outros planos com outras camadas de si mesmo. A sua presença lá não é invasão, é extensão,
Sim, existem entidades negativas, mas também existem consciências aliadas, equipes extrafísicas, campos protetores e uma rede de sabedoria espiritual que acompanha quem busca o caminho com ética, verdade e intenção limpa. Então, como avançar sem se sabotar? Você tem medo de quê exatamente? De não voltar? De ver algo assustador? De enlouquecer? Nomeie o medo. Traga ele à consciência. Porque o medo oculto age com muito mais força do que o medo reconhecido. Muita gente carrega ideias herdadas de religiões, filmes ou doutrinas espiritualistas rígidas. Acreditam que só grandes mestres conseguem se projetar, que é perigoso demais, que é errado, ou que existe apenas uma maneira certa de sair do corpo. Tudo isso sabota o processo. A consciência precisa de espaço interno para emergir. É necessário também entender qual o seu motor propulsor para mergulhar nos estudos projetivos. Por que você quer entender melhor sobre a consciência? Qual é a sua real intenção? Se for por curiosidade, espetáculo ou para ver coisas incríveis, talvez a experiência seja superficial ou fragmentada. Mas se o desejo é profundo, autêntico, de autoconhecimento, expansão e serviço, então a projeção virá com outra qualidade. A intenção alinha sua energia, e essa energia determina o tipo de experiência que você vai atrair. Entenda que o plano astral não é um lugar de prova, mas de expressão. Você não precisa necessariamente se qualificar para se projetar, mas precisa se permitir ser verdadeiro. Porque nos planos sutis, tudo o que está dentro se amplia. Não há máscaras no astral. O que você sente, o que você pensa, se torna vibração e realidade nos outros planos. E o que vibra, encontra o que deseja observar e tem ressonância. É medo que você tem? É o medo que você vai encontrar. É descrença em si que você tem? É o resultado que vai obter, provavelmente seguido de frustração e confirmação da crença inicial. Permitir-se ao menos estar aberto para a experimentação genuína, sem resultados fixos já em mente, é fundamental para o seu movimento em direção a autoconhecer seus fluxos, sua energia e seus movimentos. Quanto tempo você passaria olhando um espelho fixamente sem expectativas, medo, sem tédio, deixando a porta aberta para realmente ver o que há além? Em geral, todas as técnicas projetivas vão dar um passo a passo mecânico. O que eu sugiro é que você se desfaça dos conceitos prévios para encontrar outra forma de ver a realidade, os ambientes e processar as informações. Eu sei que a maioria dos vídeos e cursos sobre projeção vão entregar alguma técnica, e até pretendo falar sobre elas com vocês, mas este não é nosso foco. Pretendo dar a chave real do que é projeção da consciência, pois posso dizer que sair do corpo todos nós saímos, mas entrar em contato com outras profundidades da consciência enquanto estiver projetado, trazer e levar informações úteis do plano astral para o físico e vice-versa. Isso é outra história. Veja bem que mesmo usando técnicas, e mesmo que eu te ensine as formas mais simples e miraculosas de sair plenamente presente e processando as informações da projeção, isso não vai te dar o objetivo. O porquê. Qual é o seu porquê? Você tem medo de quê? O que te move? Peço que hoje leve essa reflexão como lição desta aula do curso. Vamos juntos lembrar como fluir. Até a próxima aula.